Boa noite, graça e paz, e que Deus abençoe a este momento que nós vamos para a leitura da palavra de Deus e que Deus esteja me usando para passar essa palavra para você nesta noite. Boa noite, graça e paz, meu amigo, meu irmão, meus ouvintes. E nesse momento, eu quero iniciar a leitura da palavra de Deus. Hoje, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, a gente vai ler do Mateus 24, certo? Do 32 a o 44. Hoje vocês prestem atenção que o título da leitura vem falando sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância, amém? Então, que nessa noite, que você possa abrir o teu coração, né, e ouvir a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos para a leitura. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis, pois, que está próximo o verão. Assim também, vós, quando ouvirdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém, as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considereis isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Porque isso ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidaides, o Filho do Homem virá. Então, meus amigos, a palavra de Deus, nesta noite, ela está falando da vinda de Jesus, que Jesus está voltando. Todos nós, muita gente já ouviram, irmãos, essa pregação, né, da parábola da figueira, essa exortação de vigilância, e muitos às vezes zombam, né, quando vê falar, Jesus está voltando, ele está, a cachorra me perturba, ele está perto, ele está próximo. Não diga, mas fala tanto que Jesus está voltando, ele nunca voltou. Então, mas aqui a palavra de Deus, ela está sendo muito clara para nós nessa noite, né? Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras de Jesus não passarão.
Mas a respeito daquele dia, esse dia que as pessoas tanto perguntam, mas tanto tempo que se fala que Jesus vem, Jesus nunca voltou, e preste atenção. Então, ele diz aqui, passará o céu, a terra, porém minhas palavras não passarão, e a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Quem falar para você, Jesus vem amanhã, não acredite. Não acredite, porque a palavra está falando aqui, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, nem Jesus, senão o Pai, que é Deus. Então, nós devemos ficar atentos, né? E buscando, orando todo o tempo, né? Guardando as palavras do Senhor, porque Jesus vem, Ele vai vir. Ele vai vir, mas ninguém sabe em que hora. Nem os anjos do céu, nem Jesus, a não ser Deus, que é o nosso Pai. É a hora que Ele ordenar. Então Jesus vem para nos levar. Mas, pois assim como foi, lembra da história de Noé? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Olha, pode você estar numa festa, pode você estar na praia, pode você estar num avião, viajando, num ônibus. Pode você estar em casa mesmo, na igreja. Né? Porque não foi assim no tempo de Noé? Noé falava, gente, vai ter um dilúvio e vai acabar com tudo, e eu estou fazendo essa arca, os que ajudar, os que ouvir, que obedecer, vai salvar. E alertava o povo, falava com o povo, mas ninguém ouvia. Sabe o que eles falavam? Falava que não era velho, era caduco, ele não sabia o que estava fazendo, onde que numa terra que não chovia, iria chover, iria ter dilúvio. Então, dessa mesma forma, está acontecendo hoje. Hoje, os crentes, as pessoas estão pregando a palavra de Deus. Olha, está avisando, Jesus vai voltar. Então, prepara, né, para o dia que Ele vir, encontrar você bem, encontrar você debaixo da proteção de Deus, encontrar você para você ter salvação, encontrar você nos caminhos do Senhor. Então, assim também está acontecendo. Aí a gente chega, vai falar da palavra de Deus, as pessoas criticam, crente é chato, crente não sabe de nada, crente é isso, crente é aquilo. Então, tá aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Assim também vai ser a vinda do Filho de Deus, né? Então, nós temos que estar, e por isso aqui também, no versículo 42, diz assim: portanto, vigia, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E
E o que eu quero falar, meus irmãos, é que nós devemos estar vigiando. Nós devemos... Ô, gente, dá licença aí, que esse cachorro tá me tirando do sério. Vai lá, vai. Vai, passa. Ele me perturba. Desculpa, gente, ele me perturba. Então, o que eu estava falando é vigia, porque a gente não sabe o dia, não sabe a hora, só Deus sabe. Então, que nós devemos estar sempre vigiando, sempre atento à voz, à palavra de Deus, né? Que tudo já está se cumprindo. Tudo que está escrito, que Deus disse que iria acontecer, já está acontecendo. Então, que nós devemos estarmos atentos para não fazer igual nos dias de Noé. Noé passou 120 anos fazendo aquela arca, pregando, falando, gente, olha, se prepara, vai ter o dilúvio, vai acabar com tudo. E aí? Ninguém deu crédito, ninguém deu ouvido. Da mesma forma, está sendo hoje. Nós estamos falando, estamos alertando, a palavra de Deus está sendo pregada, mas tem pessoas que, isso é chato, eu não vou ouvir, eu não quero ouvir. E vai ficando disperso, vai ficando distante. Então, por isso, fica também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uma hora que você não está nem imaginando. É num abrir e piscar de olhos. Você nem imagina. Não dá tempo. Se você estiver em cima de um telhado, não dá tempo você descer. Se tiver duas no moinho, não dá tempo. Jesus pega um, carrega e desaparece ali um, o outro fica. Cadê? O que foi que aconteceu? Mas é o arrebatamento. É a vinda de Jesus. Jesus está voltando e as pessoas estão despercebidas. Hoje no mundo é curtição, é farra, é chamar atenção e está esquecendo o principal para trás, que é a palavra de Deus. Deus está chamando a sua atenção, olha, fica atento. É como eu dei um exemplo aqui. Se o pai de família soubesse em que hora o ladrão viria arrombar sua casa, ele ia vigiar a casa. Mas ele não sabia. Então, o ladrão chegou e arrombou. Assim também é a vinda do Filho do Homem. Chega numa hora que você não tá nem aí. Tá na sua melhor farra, na sua melhor bebedeira, na sua melhor curtição. E aí? O que você tem preparado? O que você preparou para subir com Jesus? Porque Jesus vai arrebatar aos que está nos seus caminhos, aos que está obediente a Deus, nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, assim como foi Noé. Noé, Deus falou, Noé, construi uma arca, porque vai ter um dilúvio. E aí? Aí Noé passou esse tanto de tempo construindo essa arca, e o povo chamou ele de louco, de doido, disso, daquilo, onde queria chover numa terra que nunca tinha chovido. Mas choveu 40 dias e 40 noites e acabou com tudo. Entende? E aí, como não tinha ninguém para colocar dentro da arca, Deus ordenou para Noé que colocasse os animais, as aves, os répteis, cada um seu casal. E aí o dilúvio veio e acabou com tudo. Todos morreram, todos acabou. E assim também vai ser agora, na volta de Jesus. Porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer tirar tempo para orar, tirar tempo para buscar Jesus, tirar tempo para estar na presença de Jesus. Então,
esse alerta fica, porque Jesus virá. Jesus vai vir. Nós não sabemos o dia, os crentes, os pastores, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem Jesus, senão Deus. Porque Jesus só está esperando a ordem de Deus para ele vir até as nuvens e arrebatar os seus. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu ouvinte, volta seus olhos para a palavra de Deus, busca na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. E a palavra de Deus jamais passará. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus não passará. Por quê? Passará o céu e a terra, e porém as minhas palavras não passarão. O que Deus disse vai se cumprir. Se ele disse que o Filho do Homem vai vir, vai vir. Então nós devemos estar atentos. Nós devemos estar cuidando, Cuidando da nossa alma. Porque hoje as pessoas estão preocupadas com riqueza, com ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro. As pessoas estão preocupadas em fazer festa, e farrear, e beber, e curtir, como eles falam. Mas não estão preocupados com a volta de Jesus. Preocupa, fique atento, porque Jesus vai voltar numa hora que você não está percebendo. E aí? Você vai estar preparado para subir com Jesus? Você acha que do jeito que você está preparado para subir com Jesus? Você acha que na hora que Jesus voltar, você estiver numa farra, estiver numa festa, estiver na bebedeira, na curtição, você vai subir com Jesus desse jeito? Não. Não vai. Não vai, porque no céu não entra pecado. E Deus vai levar os escolhidos, Deus vai levar os que estão preparados. É esses que Jesus vai levar. Então, prepara-te. Prepara-te para subir com Jesus no dia que ele voltar. O meu amigo, minha amiga, olha para a palavra de Deus. Talvez hoje você está caçando quem fala bonito, quem fala muito hoje se fala muito de prosperidade, fala disso, fala daquilo, fala daquilo. E aí? E a verdadeira palavra, que é essa aqui, Você está ouvindo? Você está prestando atenção no que Jesus diz aqui? Você está prestando atenção? Porque ele diz aqui no 38, porquanto, assim como nos dias anteriores, ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio que os levou. Todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, fica atento, fica percebido, fica nos caminhos do Senhor. Deixa essas coisas ir de lado, festa, farra, isso, aquilo, curtição. Vai ler a palavra de Deus, vai meditar, vai orar, vai pedir perdão pelos seus pecados. Então, meus amigos, olha para a palavra. É o que eu quero deixar para você nessa noite. Cuidado. Preste atenção. Vigia. Vigia. Ora. E ora sem cessar. Porque o Filho do Homem virá. No momento que ninguém está esperando, ele vai vir. Ele vai vir. Então, por isso, todo o tempo, nós temos que estar preparados. Está com a nossa vida consagrada, está com a nossa vida consertada, regenerada, nascidos de novo, com Jesus, para poder você subir com Ele.
porque no céu não entra de qualquer jeito. Então, por isso eu quero dizer para você que você pode abrir aí sua palavra no livro de Mateus 24. Aqui eu li do 32 ao 44. Você pode conferir na sua Bíblia. Porque quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. Eu estou passando a palavra que Deus me deu nesta noite para mim passar para você. Então, se cuida, prepara, vigia, ora, busque mais, jejuma, faça oração. Porque a hora que Jesus vir, se você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não estiver preparado, você não vai subir com Jesus. Amém? Então, leia a palavra de Deus. Ah, mas por que a irmã Maria está falando sobre isso nessa noite? Há quanto tempo que a gente veio falando que Jesus vem e ele nunca veio? Olha, ele está dando tempo para você. Ele está dando tempo de você se chegar a ele, de você arrepender dos seus pecados, de você ter comunhão com ele, de você ter vigilância, de você ter oração. Então, é esse tempo que Deus está dando para você. Então, se cuida, se prepara, que o Filho do Homem virá. Amém? Que Deus te abençoe, né, por ouvir esta palavra. É uma exortação, para nós ter vigilância, ter muito cuidado e estar mais atento à voz do Senhor. Amém? Então eu quero dirigir a Deus nesse momento por essa palavra, por você, que Deus possa abrir a sua mente, o seu entendimento, seu coração, para receber essa palavra e guardar e praticar a palavra, pôr em prática a palavra de Deus. Amém? Então, oremos neste momento. Amado Deus, querido Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço a Ti, meu Deus, por esta palavra que o Senhor me deu nesta noite, Pai, por essa exortação. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, ela se cumpre a cada dia, a cada momento, a cada instante. A Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A Tua palavra, meu Pai, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu ouvinte, tenha vigilância. Vigia, ora, consagra sua vida a Deus. Tenha momento com Jesus. Tira tempo para você meditar na palavra de Deus, para você ler, examinar, para você refletir, porque Jesus virá no momento em que você não está esperando, e Ele vai vir. E se Ele não encontrar você preparado, não subirá com Ele. Então, aqui, meu irmão, fica esse alerta para você nesta noite, que acabou de ouvir esta palavra. Fique atento. Fica atento, porque o Filho do Homem virá. E que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus te dê sabedoria e que esta palavra possa ter falado alto com você nesta noite. E eu quero pedir a Deus pela sua vida, onde você estiver, o que você estiver fazendo, e que você pensa que Jesus vai voltar. Se prepara, porque Jesus vai voltar. É talvez no momento que você não está esperando, mas Ele vai voltar para levar os escolhidos, os separados dele. Muito obrigado. Deus te abençoe e que essa palavra, Pai, possa entrar nos lares que vai ouvir nesta noite essa palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado
E digo para o Senhor nesta noite, eis-me aqui, me usa do jeito que o Senhor quiser, Pai. Me usa, Jesus, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é quem dá a sabedoria, o Senhor é quem dá o conhecimento da Tua palavra. E eu te peço, meu Pai, me dê mais sabedoria para que eu possa cada vez mais estar nos seus caminhos, estar buscando almas para Ti, meu Pai. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu peço a Ti, Pai, que todos os meus ouvintes que estiver ouvindo nesta noite, e que eles possam, Pai, pôr a Tua palavra em prática. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, seus sonhos, seus projetos. Entrega tudo na mão de Deus, que Ele pode fazer tudo por você. Creia, confia, descansa no Senhor. Tenha uma boa noite, fica com Deus e até amanhã, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Mais um recadinho que eu quero deixar aqui para os irmãos. Eu vou estar junto com vocês fazendo a leitura da palavra de segunda a sexta. Amém? Então, vocês curte aí, ouve junto comigo, faça a leitura da palavra junto comigo, ora junto comigo e me ajuda a levar essa palavra para muitos lugares. Você dando curtida, dando seu like, tá? Você também enviando para os seus amigos, para os seus parentes, porque aqui eu só falo da palavra de Deus. Eu só falo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado e boa noite.